Olá, queridos e queridas. Eu sou a professora Estela Rocha, estou aqui com a professora Luciana Mendes. E a gente vem seguindo aqui com uma série falando sobre alfabetização, letramentos, No plural. né? No plural, em vários contextos, na escola. E aí surgiu uma dúvida na nossa última conversa que nós achamos importante trazer hoje para conversar, que é a alfabetização na educação infantil. Como assim? A BNCC permite alfabetizar na educação infantil, Luciana? Eu vou fazer provinha para criança, fazer ditado, tirar provinha de leitura. Tem alguma coisa esquisita nisso, Lu? Ensinar sistematicamente o sistema de escrita alfabética já nessa etapa, né, tão tenra da educação infantil. Será se a gente pode fazer isso? Será que o que a BNCC fala sobre isso? Bom, eu lembro que a BNCC fala dos direitos de aprendizagem, entre eles brincar. Fala das experiências, não é? Dos campos de experiência, essa criança vai vivenciar através da ludicidade. Mas eu não lembro em nenhum momento dizendo que ela tem que aprender o A, E, I, O, U. Será que se você agora der um Ctrl F lá na BNCC, na página de educação infantil, você vai encontrar a palavra alfabetização? Será que você vai encontrar a palavra letramento na parte que diz respeito à educação infantil? Não faz isso agora não, espera a gente terminar. Espera a gente terminar. Mas já vou te dar um spoiler. Não tem. Entretanto, quando é que começa o processo de alfabetização? É só no ensino fundamental, a partir dos 6 anos? É só no primeiro ano do ensino fundamental que começa o processo de alfabetização? Veja bem a minha pergunta, eu não estou falando sobre o processo de sistematização da alfabetização, eu estou perguntando sobre o processo. Quando é que se inicia o processo de alfabetização? É na educação infantil? É no ensino fundamental? É a partir dos 6 anos? Quando é? Você sabe me responder, professora Estela? Olha, se eu fosse falar para colocar essa criança nesse mundo letrado, eu diria que desde que ela está lá na barriga da mãezinha dela, e a mãe canta, conversa, fala o nome dela, quantas pessoas que chegam, eu acho que ela já está imersa nesse mundo. Não é o sistematizado. Será que eu estou certa, Luciana? Acertou tudo, ela sabe tudo, essa mulher ela é maravilhosa. Eu estudo. Então vamos lá, Luciana, o que você trouxe pra gente hoje aqui pra gente conversar com os nossos estudantes? É sobre isso, o processo de alfabetização formal, sistematizado, sim. Ele começa lá no primeiro ano do ensino fundamental. Porém, a alfabetização, o processo de alfabetização, ele inicia, vou até mudar, que eu sempre falo que a alfabetização, baseada em alguns autores que eu li, começa a partir do momento que a criança nasce, mas ela já escuta ali na barriga da mãe, né? Ela já tem acesso a essa linguagem oral, ela ouve, né, a fala, as músicas que a mãe canta, os pais conversando. Então, o processo de alfabetização começa quando ela começa a ter acesso, quando ela começa a estar inserida nessa linguagem, qualquer tipo de linguagem, seja a linguagem, que a alfabetização é mais que só a linguagem escrita, né? Isso. Temos aí a linguagem visual, temos a linguagem oral, não é isso? Então, a partir do momento que essa criança tem contato com as linguagens, com diversos tipos de linguagem, ali começa o processo de alfabetização das crianças. Então, sim, a educação infantil, ela vai... beleza, se ela nasceu, se ela tem contato com essas linguagens, aí ela vai para a escola. Ela vai ali para os espaços da educação infantil. Aí, nesses espaços, eu vou fazer um stand-by, eu vou falar, não, aqui eu não falo sobre alfabetização, aqui eu não trabalho leitura nem escrita, isso aí só lá para o primeiro ano. Não posso fazer isso. O espaço da educação infantil, ele precisa continuar com esse processo de alfabetização que ocorre desde que a criança está na barriga. Na barriga. E por que eu falo isso? Eu tenho 2 exemplos. Que eu tenho um filho de 18 e tenho um sobrinho de 20. Quando eu estava grávida e o meu sobrinho se aproximava de mim ali com 1 ano e pouquinho, e ele falava, meu filho virava na barriga. Ele tinha identificação com a voz do Caio, Felipe. Ele fazia aquele movimento. A gente falava assim, ele está procurando, olha, ele está procurando. E a outra questão que você fala da sistematização, meu pai, matemático, né? E os filhos pequenos, o filho da minha irmã, e quando eles falavam alguma coisa, ele vinha e fazia uma correção. Então ele fazia uma correção das palavras. Às vezes a criança fala errado, né? Ele, não, é água.
bem devagarzinho, ele tinha, era a estratégia dele, em né? casa, né? Em Na casa. família. E muitas pessoas falam assim, nossa, as crianças lá na casa da Estela, né, da Sol, da minha irmã, elas sempre falaram muito certinho, porque ele vinha no processo. Era sistematizado? Não. Era a forma que ele encontrou de apoiar aquela construção daquela linguagem daquelas crianças. Então, entendo que a gente faz isso bem cedo. E aí, Lu, tem o que para dividir com a gente? Então, gente, a Magda Soares, ela tem uma frase, eu adoro, vocês já perceberam a Magda, mas ela tem uma fala que é assim como as crianças, elas veem as formigas, elas também vão ver as letras, né? Quando a criança vai ali abrir uma balinha, eu tinha muito isso quando era criança, que eu queria saber qual era a balinha que eu estava colocando na boca. Era de qual sabor? Era menta? Era uva, cereja, morango? Porque às vezes só muda a cor, né? Mas o sabor não tem nada a ver com o que está escrito ali. Então a criança, ela tem acesso. Ela vê as letras, ela vê placa, ela vê nos rótulos o sabão em pó, né, do que tem dentro de casa. Ela tem essa vivência já. Então uma criança que chega ali na pré-escola, na educação infantil, ela precisa vivenciar. E eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, que é uma segunda premissa. A primeira a gente já falou bastante, que é sobre que a alfabetização não começa apenas no ensino fundamental. E a segunda premissa para a gente considerar a alfabetização e letramento na educação infantil diz respeito ao direito dessa criança, que desde muito pequena, ela necessita, pode voltar aqui, ela necessita vivenciar experiências cotidianas com a leitura escrita, e ela já vivencia, porque a gente está inserido em uma sociedade de cultura escrita. Então, dessa forma, a educação infantil é um espaço privilegiado que precisa garantir, sim, esse direito, sem a preocupação, no entanto, claro, de antecipar práticas sistematizadas de alfabetização que serão apenas trabalhadas lá no ensino fundamental, ou seja, garantir o direito dessa criança de vivenciar situações que envolvem a leitura e a escrita não é sinônimo de você trabalhar de forma sistematizada este processo, tá? Então, é o como você vai trabalhar, de que forma você vai fazer isso acontecer. Mas uma coisa é certa, a gente não pode negligenciar esse direito. E a gente percebe que muitas vezes esse direito ele está sempre sendo sobreposto por outros direitos, como o direito do brincar. E não é só isso que diz a BNCC para a gente. Sim. Porque até o brincar, Luciano, eu entendo que ele vai ser um brincar intencional. Sim. Se você está proporcionando para essa criança elementos para a alfabetização. Quando eu estou lá na escola, eu dou aula no ensino médio, né, para aquele curso de normalistas, o que eu falo para as crianças lá? Quando a gente teve a mudança na legislação, né, do ensino fundamental, que ele passa de 8 para 9 anos, que a gente traz a alfabetização para dentro do ensino fundamental, eu estou garantindo já ali que as crianças vão ser todas alfabetizadas na idade certa. Isso. Porque antes isso ficava por conta da família. A família que não tinha condições de colocar a criança numa escolinha privada, eu sempre trago esse exemplo. A Luciana, a mãe dela não pôde colocar ela numa escola privada, ela vai entrar na escola no que era a antiga primeira série, o que hoje é o segundo ano, e eu que frequentei a escolinha particular, já sei meu nome, reconheço as cores, faço uma escrita, já trabalhei minha lateralidade, motricidade. A Luciana já entra no sistema com defasagem. Já entrou em defasagem. Então, a primeira grande mudança para a gente garantir a alfabetização foi resgatar, né, trazer a educação infantil como dever do Estado. E aí ela vem como apoio de preparo. Eu estou ali, né, antecipando. Então, quando eu estou dando aula para minhas meninas, eu falo ali, tudo que você fizer tem intenção. Isso. Então, quando você está cantando lá a música, lá o brinquedo cantado, o sapo não lava o pé, você está falando de sapo, daqui a pouco a gente vai trabalhar uma outra família, uma outra versão dessa música, você está falando o sapo não lava o pé, mas ele usa sapato, já estou trazendo ali um contexto, você vai construindo. Isso. Até porque são direitos indissociáveis, o brincar e o aprender. Exatamente. Né? E nessa etapa, é uma etapa bastante privilegiada, porque a criança, quando ela, hoje em dia ainda, que agora que se garantiu, né, que isso fosse um dever, né, do Estado, um direito da criança de ter acesso à educação infantil, então a gente pensa que a gente já superou
aquela forma de ver a educação infantil como um espaço assistencialista, um espaço onde as crianças são deixadas ali apenas para que os pais consigam trabalhar, né, com tranquilidade. Um espaço só de cuidado, de acolhimento e de assistencialismo. Então, não é. Hoje em dia, a gente não vê, aliás, há muito tempo, a gente não pensa a educação infantil dessa maneira. Tem um currículo próprio, temos diretrizes para esse ensino. A BNCC, ela fala sobre a educação infantil, ela traz ali uma série de habilidades que a criança precisa desenvolver, é o desenvolvimento integral da criança, é o brincar, é o direito de aprender. E outra coisa que a gente está esquecendo de falar, professora Estela, é que a criança, ela não é vista mais como um adulto em miniatura, isso há muito tempo. Ela é um ser social, que produz e participa ativamente da cultura, ela produz cultura também. Então, por que a gente vai negligenciar esse direito dela de continuar produzindo saberes, cultura nesse espaço da educação infantil? Sim. Então, a BNCC, de fato, se você não se aguentou e deu aí o Ctrl F, você não conseguiu encontrar a palavra alfabetização e a palavra letramento na parte da educação infantil. Mas quando a BNCC traz que a criança tem o direito de vivenciar práticas de leitura, que traz a oralidade, que traz a escrita, que traz a leitura, a gente está falando sim sobre práticas de letramento. E a gente não está falando sobre alfabetização como um processo sistematizado, mas a gente está falando que a criança, ela vai, aí nessa etapa, vai continuar se desenvolvendo na alfabetização, certo? Certo. Então, gente, deixa eu voltar aqui para o material. Então, já falamos que brincar, aprender são direitos indissociáveis que devem estar presentes na vida das crianças, né? Que a escola deve ser pensada a partir desse entendimento. E a criança também, ela vai se desenvolver pela experiência social, nas interações que estabelece desde cedo, né? Pensando aí na experiência sócio-histórica dos adultos e do mundo. Então, dessa forma, a defesa do direito à infância na escola, essa como lugar privilegiado na infância, tem como finalidade não só de garantir a instrução elementar, como também promover uma educação humanizadora, na qual a criança possa se apropriar da leitura e da escrita e, principalmente, desenvolver sua imaginação, criatividade e fantasia. Então, é por meio da imaginação, da ludicidade, da criatividade, do brincar, da fantasia, é que a gente trabalha a oralidade, a linguagem e a leitura escrita na educação infantil. Não é sistematizando, e hoje a gente tem, é um campo muito polêmico falar sobre alfabetização e letramento na educação infantil, mas há muito consenso já sobre isso, que não é sistematizando, não é essa forma de trazer as letras, vamos aprender agora o alfabeto, vamos associar as letras com os sons, vamos trabalhar aqui a sílaba, mas quando a gente trabalha a consciência fonológica, como a gente já falou naquele outro encontro sobre alfabetização, nas musiquinhas, quando o professor conta uma história, quando ele trabalha a parlenda, quando a criança reconta essa história, quando a gente canta a musiquinha para ir lanchar, para brincar na hora do intervalo, a gente está desenvolvendo ali uma etapa muito importante que antecede a alfabetização, que é a consciência fonológica. Então, é assim que a gente trabalha a linguagem oral e escrita, né, da criança. E eu vou ter além, a gente teve ano passado uma conversa na jornada pedagógica lá no Rio de Janeiro, né, na Secretaria Municipal de Educação, e tinha um questionamento de alguns colegas de, por exemplo, de você usar na educação infantil alfabetário na sala, de ter ou não ter, né? Esse foi um diálogo. E aí, uma vez questionado, eu falei assim, eu acho que isso varia também do que o professor se sente confortável, sabe, Luciana? Eu poderia aqui falar assim, você não precisa ter. Mas se esse professor, né, hoje acredita que isso é fundamental para a forma como ele desenhou o projeto dele, então faça isso da melhor forma possível, né? E aí, acho que um exemplo disso, quando você fala de tudo que é possível construir, é um momento em que você traz essa criança para esse mundo escrito, quando as crianças começam a contar histórias e criar, e o professor é o escriba. Isso mesmo. Né? E aqueles textos ficam disponíveis para as crianças perceberem que, olha, eu ainda não domino esse sistema, né? Mas um dia estarei fazendo. Exatamente. E aí, sobre o alfabeto ou não na sala, a criança ela vai estar vendo as letras. Ela vai estar vendo as letras nos livros,
ali nos quadrinhos, né? As salas de educação infantil, elas são repletas de historinhas, de livrinhos, aqueles livrinhos, como a professora Estela falou, livro brinquedo, né? Brinquedo cantado. Então, ela não vai estar vendo ali as letras, não tem problema de rechear esse espaço, de incrementar esse espaço, levando esses elementos que ela vê em todos os momentos da vida, não só ali na sala de aula. Sim. Então, põe lá no material, professora Estela, por favor. Então, as crianças, a gente já sabe, são sujeitos sociais, são ativas, elas são criativas. Desde que nascem, elas estão nesse mundo da linguagem, elas conhecem a si mesmas e o mundo pela palavra do outro, né? As relações que se estabelecem ali de diversas formas. E elas se apropriam de conhecimentos e produzem sentido no convívio social, nas relações e nos elementos do seu meio. Então é importante também ressaltar que quando mobilizadas para aprender, quando o ensino faz sentido, as crianças participam, levantando hipóteses, questionando, sugerindo e colaborando com o seu próprio processo de aprendizagem. Então, nesse sentido, cabe à escola potencializar e estimular o desenvolvimento infantil e propiciar uma educação mais acolhedora, né, para as crianças. E essas relações se estabelecem na escola, elas precisam ter, como a gente vem falando aqui, professora Estela, uma intencionalidade clara na organização das ações educativas, com esse objetivo de atender às necessidades individuais e sociais da criança, ao mesmo tempo em que lhes oferece a apropriação dos aprendizados que ocorrem ao longo da vida. E é por meio dessas participações que a criança tem no brincar, ali nessas rodas, onde ela está se desenvolvendo socialmente, é que ela começa, professora Estela, a produzir, pensar nas hipóteses do que ela acha que é a leitura, né? Quando ela passa o dedinho ali no livro, quando o professor está lendo para ela, quando ela vai, então ele está lendo o mesmo que está escrito aqui, ela já começa a formular essas hipóteses de escrita. Então, esse processo ele vai acontecendo de forma natural, é uma transição muito natural entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Não é isso? É isso. Vamos lá, voltar para o material. Então, como a gente vive nesse mundo de cultura escrita, devemos sempre lembrar que, de acordo com essa autora bem famosa da educação infantil, a Cossino, que as crianças estão inseridas neste mundo e participam ativamente dele, não apenas recebendo conhecimento, mas também produzindo conhecimento e produzindo a cultura. Então, desde os primeiros anos de vida, muitas mudanças ocorrem, entre elas, então a fala é apenas uma das muitas linguagens que as crianças se utilizam para se expressarem. Sendo assim, é muito importante que elas possam usar e explorar todas elas. Isso aqui nas cantigas de roda, aquelas rodinhas, quando elas falam sobre o final de semana, quando elas se expressam, quando elas contam algo que aconteceu com elas, nos conflitos. Então, ela está sempre utilizando essa linguagem oral, que deve, professora Estela, ser valorizada, porque a partir dessa linguagem que ela já domina é que o processo de alfabetização vai se estabelecendo. Isso eu não falei aqui de sílaba, não falei de sistematizar, eu não falei de escrever no pontilhado, não falei de ficar cobrindo letra, não falei nada disso. É um processo bem natural. Sim. E é isso que a BNCC traz pra gente. Que ela experimentar, né, a partir de uma rotina, porque a gente cria uma rotina na educação infantil que é importante. De vivência, de vivência, porque é a rotina de vivência para o mundo, né? Se a gente está num ambiente de trabalho que eu entro às 8 e saio às 5, eu não vou ter que vivenciar uma rotina, a gente vai ensinando isso lá desde, né, a mais tenra idade. E um outro ponto também, Luciana, quando você vem falando aqui, né, de explorar todas essas possibilidades, até o ato da criança desenhar, ela está explorando... É uma linguagem. Uma linguagem não verbal. Porque hoje eu peço para aquela criança pintar, né? Vamos lá, a gente... Há quem questione, quem não questione, o desenho livre, o desenho, né, milimetricamente pensado, mas eu também acho que ele tem a sua serventia. Trouxe o desenho de uma bola, a criança pintou a bola. Inicialmente ela riscou aquela bola inteira. Ela precisa ter primeiro a dimensão do que é uma bola. Então, tá dando certo. Com o tempo, ela vai começar a aprender os limites. Não é isso? A primeira representação que a criança faz da escrita é pelo desenho. Né? Você pede para ela escrever bola, ela vai claramente desenhar uma bola. É a primeira representação que ela faz. Ela entende que
os símbolos, eles representam as falas. Então, é a primeira escrita que a criança faz. O desenho, ele é muito importante nesse sentido, né? É uma linguagem não verbal, a criança se expressa muito. Sim. Se você pedir para ela recontar uma história, possivelmente ela vai recontar essa história. Se você pedir para ela recontar essa história de maneira escrita, ela vai recontar fazendo os quadrinhos com os desenhos, né? Com as certeza, cenas do que aconteceu. E é o desenho que faz com que ela depois se prepare para o caderno, escrever nas linhas, não é isso? Isso mesmo. É todo um caminho. Então, a educação infantil, ela tem um papel primordial, que é possibilitar que essa criança experiencie como ela aprende. Isso, que ela se desenvolva ali, todos esses aspectos, tanto cognitivos quanto sociais, né, de coordenação motora também, porque a criança, para escrever, para ela começar a fazer essas meras escritas, ela precisa ter esse processo também bem desenvolvido, começando ali pela coordenação motora grossa, né, pelos exercícios do correr, andar na linha, à esquerda, à direita. Depois a gente pensa nesses movimentos mais minuciosos, que é pegar o lápis, o giz de cera, a caneta, o lápis, fazer, né, escrever dentro de uma linha, pintar dentro do espaço delimitado. Sim. Então, esse trabalho é um trabalho que é feito na educação infantil. Quando a gente pede para ela colar um papel que ela consegue colocar o pinguinho e não aquele tanto de usar cola toda, né? Então, esse trabalho é um trabalho muito importante também, que é desenvolvida ali na educação infantil, paralela a todas essas vivências que ela faz ali, que ela experimenta de leitura e de escrita. Isso. E aí chama a atenção da importância dos colegas que estão na educação infantil trabalhar os pensamentos, né? O pensamento matemático, linguístico, a base do pensamento científico, a base do pensamento das ciências humanas, o que é investigar, né? No pensamento matemático, como você mesmo disse, trabalhar a esquerda, direita, alto, baixo, tudo isso tem que ter intencionalidade quando a gente fala de educação infantil, porque a gente está preparando essa criança para uma vivência, né, pedagógica, para que futuramente ela aprenda ali o sistema todo numérico. Mas né? ela não vai brincar, essa criança? E ela faz tudo isso brincando. Tudo isso brincando, é por meio de jogos, de ludicidade, que essa criança vai desenvolver todas essas habilidades que são fundamentais ali para um processo de alfabetização consolidado. E essa criança, ela vai chegar, como a professora Estela falou, sem ter tido nenhuma etapa negligenciada. Ela não vai chegar atrás de ninguém, ela vai chegar ali como ela precisa chegar para a gente. Né? Tem uma coisa interessante, Luciana, que a gente conversamos nos 2 outros encontros, que hoje a gente tem uma política nacional, que é o Criança Nacional, Criança Alfabetizada, né, em que a gente vem assumindo um compromisso de todo o território nacional em alfabetizar as crianças ali até os 7 anos de idade, não é isso? Primeiro e segundo ano. Então a gente tem essa política. E atualmente a gente está vivenciando uma outra política dentro do Criança Nacional, né? Dentro do compromisso. Dentro do compromisso, que também pensou na educação infantil, em todas as etapas. Isso aí. Né? E o que é esse programa, né? Vamos conversar um pouco sobre esse programa? E a professora Estela sabe muito sobre esse programa, porque agora ela está ali acompanhando. Estou acompanhando ali mais de perto, ali no meu território, Rio de Janeiro, que é o ProLEI, em que ele vai falar de um programa, né, de leitura e escrita na educação infantil. Peraí, Luciana, leitura e escrita na educação infantil, é isso mesmo que eu entendi? Tem falando aqui, para vocês terem uma ideia de como os professores precisam estar preparados para trabalhar a leitura e escrita na educação infantil. Então, pensou-se nesse programa, vou deixar ela falar, porque ela sabe tudo sobre isso, mas pensou-se nesse programa de leitura e escrita na educação infantil justamente para os professores terem a capacitação de desenvolverem esses processos de maneira adequada, né? Não antecipando fases que são lá do ensino fundamental, mas não negligenciando também esses 2 processos nessa etapa, que é também muito importante, né, professora Estela? E aí, Luciana, como a gente já falou de um monte de coisa, eu dei uma passadinha aqui na nossa apresentação para a gente conversar, né? Então, a gente está falando aqui do programa de leitura e escrita na educação infantil, chamado de LEI, né? Ou para muitos, só LEI, outros têm chamado de ProLEI, já que ele é reeditado, né? Que faz parte da política nacional
Criança Alfabetizada, que foi instituída em 2023 para falar da alfabetização na idade certa, né? E o Ministério da Educação, ele tem promovido o quê? A formação dos professores de educação infantil, né, com a parceria das universidades públicas de todo o país para formar esses professores. Então formando esses professores para o quê, né? Para pensarmos na leitura e na escrita na educação infantil. Estela, eu estou falando aqui então da gente fazer criança preencher o nome dela? Não. Tudo que a gente já falou aqui, né? Promover através da leitura, da literatura, não é isso? Isso. Essa aproximação com o sistema. Isso é não negligenciar esse direito que ela tem de ter contato com mais esse tipo de linguagem na educação infantil. Né? A gente sabe que ela tem ali o direito do brincar, do se desenvolver, do desenvolvimento integral, social, mas esse também é um direito que a criança tem, de ter contato com a leitura e com a escrita, na verdade, continuar tendo esse contato. Porque em casa, na vida, na sociedade, ela já tem esse contato com a escrita e com a leitura, porque a gente está inserido nesse contexto. Então, essa etapa, ela não tem que tirar esse direito da criança, ela, muito pelo contrário, ela precisa reforçar, ela precisa enfatizar e garantir que ela continue tendo esse direito de contato com a linguagem escrita, né? Com a leitura e com a escrita. E o programa de formação LEI, ele vem para isso, ele vem para preparar os professores, porque nessa etapa, né, a gente tem muita dúvida ainda. Não, na educação infantil não alfabetiza, então aqui eu posso só propor o livre brincar, né, sem intencionalidade, a criança só vai desenhar, ou ela só vai pintar, é só musiquinha. Mas, gente, nesse contexto todo, em todas essas questões que eu falei agora, a gente consegue trabalhar a leitura e a escrita na educação infantil. É só a gente estar realmente, de fato, capacitado para transformar essas experiências, né, na garantia desse direito que ela tem com a leitura e com a escrita, né, por meio dessas brincadeiras, desses jogos, do brincar intencionalizado, né, e o programa ele vem nesse encontro mesmo. Isso. E olha que números significativos, né? Nesse momento, a gente tem 32 universidades públicas que estão realizando a formação desses professores, né? Com esse objetivo de não só formar o professor, mas para que ele também coloque em prática essas diferentes linguagens que ele vai aprender e proporcionar o que a gente chama de novas experiências de aprendizagem. Então, o que a gente tem visto é uma força-tarefa nacional de professores e professoras, né, em prol de uma educação de qualidade. Então, nesse momento, que é algo que a BNCC já vinha trazendo quando ela dialoga, que a gente não precisa dividir os anos iniciais do ensino fundamental com os anos finais. Então, ele já fala dessa, né, integralidade que é os 9 anos do ensino fundamental. Agora, o programa, ele recupera a educação infantil. Eu estou falando ali do pré-1, pré-2, basicamente, mas isso não impede que o professor que está na creche não leia todo dia para o seu grupinho de crianças, que ele não cante uma musiquinha, não é isso, Luciana? Isso, que ele não possibilite essas vivências, né? E quando a gente fala sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a gente, né, geralmente coloca muito foco ali na alfabetização sistematizada do primeiro e segundo ano, mas o compromisso, ele pensou, e eu digo que esse foi um fator assim, de sucesso do compromisso, que é pensar em todas as etapas, porque se eu não garanto uma educação infantil de qualidade, como é que eu vou garantir que a alfabetização de fato ocorra até o final do segundo ano? Se a educação infantil é uma etapa importantíssima para esse processo ocorrer de forma maravilhosa, de forma consolidada, né? Então, assim, quando pensa-se no compromisso abrangendo também essa etapa e trabalhando, formando os professores para trabalharem a leitura e a escrita na educação infantil, é justamente pensando no que diz a BNCC sobre o direito que essa criança tem nessa etapa de vida. E aí, pensando no compromisso para o primeiro e segundo ano e no compromisso para a educação infantil, a gente pensa, né, que são duas etapas muito importantes, ainda mais que teve essa antecipação, né, da criança chegar no ensino fundamental mais novinha, né, aos 6 anos, a gente pensa, e aí?
como é que a gente vai fazer essa transição. Porque aqui na educação infantil, a gente estava falando sobre o brincar, sobre a ludicidade, e aqui no ensino fundamental, o professor tem muita preocupação da sistematização, né, das metodologias para alfabetizar, e tem uma cobrança muito grande, né, professora Estela, em cima do professor que está ali nessa etapa, e o professor fica, como é que acontece isso? Como é que é isso para a criança, né? A nossa maior preocupação é com ela, com a criança que está ali pequenininha, né, 5 anos e 11 meses, isso. E ela vem para cá com 6 anos completos, né? Como é que faz essa transição da ludicidade para a sistematização? É preciso ter uma preocupação com essa transição escolar, professora Estela? Sim. E aí eu vou trazer um ponto aqui para depois a Luciana dialogar sobre essa questão da transição. Até um tempo atrás, aí vou muito distante não, mas eu acho que isso aconteceu um pouco na minha história, talvez na da Luciana e de alguns colegas, a gente entrava na educação infantil para brincar. Entrava no ensino fundamental ou na classe de alfabetização, agora você vai estudar. Acabou mas brincar. Você tinha um estudar com um certo nível de brincadeira. Você podia brincar no recreio, né? Você tinha alguns espaços ainda de diversão. Mas quando você atingia ali os anos finais do ensino fundamental, a brincadeira acabou. Então você recebe um professor para cada disciplina, o professor não é lúdico, não vou nem dizer que ele é menos lúdico, ele não é lúdico, ele tem ali um tempo menor para poder tratar um conteúdo que é extenso, e aí as crianças perdem toda a ludicidade, né? Então todo o momento que seria de prazer em aprender. O que a gente percebe hoje na BNCC é que ela dialoga, que a ludicidade ela pode se fazer presente ao longo de toda a trajetória escolar. É um eixo integrador de todas as etapas. De todas as etapas. E quando a gente percebe que tem estudantes no ensino médio, por exemplo, quando ele vai falar do professor que ele admira, o professor que marcou a vida dele, é aquele professor que é o mais divertido, é o professor mais lúdico, engraçado, né? Que transformava aquele conteúdo de forma, às vezes um conteúdo mais denso, mas de forma muito de fácil compreensão, porque a ludicidade é um momento que está ali, ó, relacionado com afetividade, com amorosidade, não é, Luciana? E aí, gente, por favor, vamos parar de falar isso lá no primeiro ano. Aqui não é mais brincadeira, acabou. A brincadeira ficou lá na educação infantil. Não falem, gente, a gente está falando de criança de 6 anos de idade. Isso. Como não continuar brincando? Como não trabalhar a ludicidade, que é um eixo integrador de todas as etapas, né? Fala-se da ludicidade até lá no ensino médio. Então, vamos fazer essa transição leve, suave, acolhedora, onde a criança continue ali brincando, aprendendo por meio da ludicidade. Vamos respirar nessa questão da alfabetização, vamos sistematizar agora, copiar em caderno. Calma, né? Respira também. Vamos fazer essa transição de forma gradativa, de forma significativa, trazendo sempre para o lúdico, para que a criança não comece a enxergar essa etapa como uma etapa chata, apenas obrigatória. Aí onde começa a criança, mas eu não quero ir para a escola, a outra tia lá na educação infantil era mais legal. Não é isso. É porque ali ela se encontra com uma série de exigências, de normas e etc e tal, que para ela não faz sentido. Mais uma vez vou repetir, é uma criança de 6 anos de idade. O que mudou de uma criança de 5 anos e 11 meses para uma criança de 6 anos de idade? Então vamos fazer essa transição e vamos trabalhar a alfabetização sempre associada à ludicidade, porque a gente está alfabetizando crianças. Né? Isso. Eu gosto muito de um colega que eu tenho lá no Rio, o professor Jonathan Aguiar, que ele fala do professor brincante. E aí ele fala dessa importância desse professor estar o tempo inteiro fazendo sua autoformação, né? Fazer sua formação continuada, mas entender que a brincadeira tem que estar na essência dele também. Então, de que forma que ele exercita isso, que ele experiencia isso, né? Como é que ele olha o aprendizado do outro, mas de forma mais leve. Então, mesmo nos anos iniciais do ensino fundamental e no primeiro ano, dá para você fazer a rotina todo dia, que é algo que a gente fala na educação infantil, não é? Até porque nessa etapa a gente vai continuar trabalhando a consciência fonológica. E como é que a gente trabalha a consciência fonológica com criança? Não é cantando, não é brincando, não é na rodinha, não é por meio das palendas, das musiquinhas.
Vamos continuar esse processo. Lembrando, né, falei para vocês, a consciência fonológica, ela é uma etapa, ela é uma base para a alfabetização. Então, trabalhar a consciência fonológica de uma forma não mecânica, né, lúdica, brincante, como a professora Estela acabou de falar, você faz ali nessa transição, você vai continuando ali com as musiquinhas que as crianças já conhecem, que aí o seu resultado vai ser bastante assertivo. Não é isso? Luciana, queria agradecer por esse bate-papo. Tem dúvidas? Manda pra gente, que a gente está aqui para conversar mesmo, né, Luciana? Tirar as dúvidas. E eu acho que a gente ainda consegue fazer mais uma rodada de conversa falando sobre educação de jovens e adultos. Quem sabe? Aceita esse convite? Esse convite é importantíssimo. Então vamos falar de letramentos na EJA, no nosso próximo encontro. Um abraço, tchau, tchau.